Oi, gente! Como vocês estão? Estamos começando mais uma semana firmes e fortes, apesar dos pesares. É bem nesse clima, é bem nesse mood capricorniano que a gente começa essa semana pós primeiro turno das eleições no Brasil. Literalmente lidando, já que este é um canal onde a gente conversa sobre astrologia, autoconhecimento, ferramentas integrativas, de autoconsciência, de desenvolvimento integral do ser, eu vou trazer a minha fala hoje muito sob a ótica, a perspectiva do autoconhecimento e da astrologia. Então, a astrologia, gente, é uma ferramenta que ajuda a gente a se desidentificar com as situações, com os acontecimentos e a gente ampliar a nossa perspectiva, a gente expandir a nossa visão, a nossa compreensão, para a gente enxergar além das nossas identificações, para a gente enxergar além das nossas crenças limitantes, dos nossos dogmas, dos nossos padrões culturais, sociais, ancestrais. Então, gente, para a astrologia e qualquer outra ferramenta que se propõe de forma séria a trabalhar o autoconhecimento e os seus respectivos profissionais também fazem uso dessas ferramentas, como humanos falíveis, ok? Mas, a princípio, essas ferramentas e os profissionais que servem a essas ferramentas como canais estão a serviço da gente conseguir colocar em prática, ou pelo menos acessar no nível, no entendimento mental, esse lugar que transcende a dualidade. Esse lugar que transcende, né, essa necessidade do ego, do nível consciencial humano que a gente vibra, ressoa e se encontra hoje em dia, de separação. Feio, bonito, calor, frio, quente, frio, inverno, verão, primavera, outono, masculino, feminino, homem, mulher, velho, novo e assim por diante. Todas essas classificações, elas nos servem, sim, e ainda, mas estão a serviço da gente conseguir realizar uma virtude que se chama discernimento, poder de análise. Né? É uma classificação que não está a serviço da gente usar para separar, para promover a desunião. E sim o contrário. O contrário. E é isso que a gente está vendo librianamente, né, no céu do momento com o Sol, com Vênus em Libra, é isso que a gente está vendo externalizado, refletido, espelhado no externo. Não existe externo, não existe fora. Tudo é reflexo. E vice-versa, de dentro para fora, de fora para dentro, assim na Terra como no céu, e vice-versa, frente, verso e anverso. Então, se a gente ampliar essa consciência, a gente passa a olhar as pessoas, as situações, os dilemas, os enfrentamentos, os desafios que a gente atravessa, como tudo sendo uma manifestação divina a serviço, né, um canal a serviço do divino para a gente ampliar, para a gente conseguir transcender essa separação, essa dualidade, essa ilusão vã de separação. Então, quando a gente alcança esse olhar, esse entendimento, essa compreensão, a gente consegue integrar essas diferenças, esses antagonismos, a gente consegue integrar, a gente consegue reunir essas polaridades que se mostram tão diferentes, mas que dentro dessas diferenças, e apesar das diferenças e com as diferenças, também são iguais. Então, a gente compreende que essas polaridades são opostas e, por serem opostas, são complementares. E aí a gente encontra o equilíbrio, o yin e o yang, né? A gente encontra o caminho do meio, o yoga, a gente encontra a paz, a gente encontra a aceitação. Então, por mais difícil que seja, neste momento, né, para todos os lados da história, vamos considerar que a gente está lidando com uma moeda. Ela tem duas faces, ela tem dois lados, como toda e qualquer história, com dois ou mais personagens envolvidos. Cada lado vai trazer um prisma, um paradigma, uma visão, uma versão, um filtro diferente. E assim é com a gente, como seres humanos, e nas nossas relações pessoais, coletivas, sociais, familiares, ancestrais e assim por diante. Então, todo esse contexto introdutório aqui para dizer que tudo é simbólico, tudo é passível de uma interpretação subjetiva, analítica, psicanalítica. E aqui, então, né, astrológica, a gente vai fazer esse exercício. Então, esse primeiro turno das eleições aconteceu ontem, no dia 2 de outubro de 2022. Então, vamos analisar, né, o aspecto simbólico, astrológico, numerológico, o aspecto subjetivo de todo esse acontecimento, né, energético, sutil. Começa que o primeiro turno aconteceu no dia 2, e o número 2 é o número das relações, das trocas, do dar, do receber. E o número 2, que representa as relações, na astrologia é representado por Vênus. Vênus rege Touro e Libra. Nesse momento do céu, a gente tem o Sol e Vênus domiciliada, né, em Libra transitando. Ou seja, o Sol está iluminando o setor das relações, da justiça, né? A justa troca, medida na balança do dar e receber, né, do fazer e do não fazer, da ação e da não ação, as indecisões, os posicionamentos, as escolhas. E aí, gente, também a gente precisa olhar o mapa astral do Brasil. Então, Libra, no mapa astral do Brasil, ocupa a casa 9, um pouquinho da casa 10. E aí a gente está falando sobre justiça divina, a gente está falando sobre livre-arbítrio, a gente está falando sobre escolhas de caminhos, de filosofias de vida, a gente está falando sobre religião, a gente está falando sobre caminhos filosóficos, a gente está falando sobre o que a gente acredita, o que faz sentido, a gente está falando sobre liberdade, a gente está falando sobre liberdade de pensamento, liberdade de livre autoexpressão. Mas quando a gente fala em liberdade, que é o ascendente do mapa do Brasil, que é Aquário,
a gente tem que lembrar que a nossa liberdade individual termina onde começa a liberdade do outro, né? O meu espaço democrático de direito, de ir e vir, de expressão, ele é válido. Ele existe, mas ele vai até onde começa o espaço do outro. E aí se dão os conflitos inerentes às relações humanas. O meu espaço, o espaço do outro. Então a minha escolha, a minha liberdade de escolha, o meu livre-arbítrio individual, ele impacta, ele ressoa, ele exerce uma influência direta e indireta no coletivo, no colega, no externo, no vizinho, no amiguinho. Então eu preciso, né? Eu preciso compreender essa noção, eu preciso acessar, ampliar a minha compreensão, minha percepção, minha visão individual e coletiva. Eu faço parte do coletivo e o coletivo faz parte de mim. A minha liberdade de escolha, de decisão, de caminho, de filosofia de vida, de crença, ela é minha até onde isso impacta no outro, nos outros, no nós, no coletivo, na sociedade, na comunidade, na humanidade. Então, até onde os meus interesses, desejos e quereres pessoais e individuais impactam, ressoam, propagam, influenciam nos desejos, quereres, valores do outro, dos outros. Né? Como que eu, librianamente, concilio, negocio? Como que a minha habilidade diplomática, empática, me faz enxergar além do meu umbigo? Né? E ver que, caramba, eu posso muito gostar disso. Que legal. Mas se isso aqui faz mal para o outro, eu vou continuar escolhendo isso que eu gosto e que me faz bem? Isso se chama egoísmo. Um egoísmo não saudável. Não saudável. Né? E o inverso, né, também não é saudável, que é o altruísmo disfarçado de altruísmo, que é uma falácia, que é um discurso diplomático, que é uma postura de ao próximo, sem antes ter essa individuação, essa individualidade saudável, bem estruturada, bem fortalecida. É sobre isso que a gente está trabalhando nesse momento. As eleições de fora estão refletindo o que a gente está elegendo do lado de dentro. Estamos escolhendo, que partes nossas estão escolhendo a rigidez, a opressão, a castração, a corrupção, né, a infidelidade, a deslealdade aos nossos valores, princípios, ao que acreditamos, ao que faz sentido para nós, para agradar, para pertencer ao outro, aos outros. Essas eleições estão mostrando do lado de fora se a gente está escolhendo dentro o conservadorismo, a tradição, se a gente está escolhendo a liberdade, a libertação, se a gente está escolhendo o medo ou a confiança, se a gente está escolhendo pela escassez, pela abundância, se a gente está escolhendo pelo apego a mais do mesmo, se a gente está escolhendo pela renovação, pelo progresso, se a gente está escolhendo para manter as coisas como sempre foram e sempre são e sempre serão, ou se a gente está escolhendo pela novidade, se a gente está escolhendo pela criação. O que estamos escolhendo dentro, que se reflete fora? E o que estamos escolhendo fora, que se reflete dentro? E aí, gente, voltando aqui para o início da minha fala, vamos analisar as duas faces, né? As duas faces librianas dessa moeda capricorniana, que aconteceu, que a Lua está transitando do lado de Plutão, retrógrado, em Capricórnio, no dia do primeiro turno, e nessa segunda também. Quais são as duas faces de Capricórnio? O tradicionalismo, o conservadorismo, a rigidez, o compromisso, a seriedade, a responsabilidade, a resiliência, a paciência, o foco, a eficiência, a determinação, as estruturas, os sistemas, a solidez, as bases, o concreto, o palpável, o pragmático, o prático, o poder, a política, a ambição, a conquista, a montanha, a determinação. Agora, quais são faces antagônicas dessa moeda capricorniana? A rigidez que impede a flexibilização, a rigidez que impede a maleabilidade, né? Uma seriedade que tira a leveza, um compromisso, um comprometimento que impede o lúdico, a diversão, a criação livre. E ao mesmo tempo, qual pode ser a outra distorção desse Capricórnio, né, desse masculino, dessa estrutura de poder? O autoritarismo, o poder pelo poder, o abuso de poder, a disputa de poder, né, os jogos de poder. Tem uma outra virtude capricorniana também muito interessante, que é a habilidade de estratégia. Então, numa situação, num desafio, quando eu estou subindo, né, um símbolo de Capricórnio, se eu vou subir um Everest, se eu vou subir um Aconcagua, uma montanha dessas gigantes, que é bem representado por Capricórnio, eu preciso de um preparo, vou precisar de uma disciplina positiva, vou precisar de hábitos saudáveis, eu vou precisar ter uma equanimidade, uma saúde, um foco mental, eu vou precisar aprender a controlar, né, os meus instintos, os meus medos autodestrutivos. Eu vou aprender a controlar, mas até onde esse controle enrijece e impede o fluxo da vida. Capricórnio, né, é filho de Saturno, senhor do tempo, senhor do karma. Toda ação tem uma reação. Toda escolha e não escolha vão ter efeitos, renúncias e consequências a curto, médio e longo prazo. Capricórnio é construção. Então, alicerces, que alicerces estamos construindo? Sob que estacas estamos construindo a nossa realidade, a nossa sociedade, a nossa estrutura da nossa casa coletiva. Essa estrutura, ela está corrompida? Essa estrutura está, ela foi investida de quê? Que tempo, que qualidade de tempo, que qualidade de recursos, não somente financeiros. Né? Essas estruturas, elas estão construídas no amor, com amizade,
com virtudes que nós devemos desenvolver como seres humanos. E aí, gente, até onde vai a nossa sede de poder? Essa montanha que estamos subindo capricornianamente, o que tem lá no topo? O que tem lá no cume? O que me motiva a subir e alcançar o cume dessa montanha? Quem me estimula a continuar, além do meu preparo, né? Além do meu preparo, nos momentos de desafio em que eu penso em desistir, o que me faz continuar? O que me move? Qual é o desejo, o instinto, a intenção, a motivação? Ela está conectada aqui dentro de mim? Ao ego, ao desejo de poder, a ganância de poder, o poder pelo poder. Como eu vou usar esse poder? Como eu vou usar esse poder? Esse poder vai governar, reger e ser regido por quem? Para quem? A fim de quem? Com qual consciência ou inconsciência? E aí, gente, a gente precisa trazer esses aspectos capricornianos que são interessantes também. No momento que a gente está subindo esse Everest, esse Aconcagua, né? Esse momento que muitas vezes pode vir uma avalanche, a gente talvez tenha que caminhar uns passos para trás, talvez a gente tenha que desistir agora e tentar novamente lá na frente. Talvez um passo para trás agora sejam 2 lá na frente. Então, Capricórnio, por ser filho de Saturno, Cronos, Karma, o senhor do tempo, o tempo do tempo, o tempo divino, não o tempo do nosso ego, ele nos ensina também a humildade, de nos harmonizarmos com o tempo, com o processo das coisas. Ele nos ensina que a gente não dá um passo maior do que o tamanho da nossa perna real e não a nossa perna ideal. Então, o resultado desse primeiro turno das eleições, ele é um reflexo, né? Considerando, inclusive, ele é um reflexo de tudo isso, de toda essa identidade simbólica capricorniana que rege, né? Importante lembrar que rege a casa 12 do mapa astral do Brasil. Capricórnio rege a casa 12, né? Esse inconsciente coletivo que precisa de amor, compaixão, amor incondicional, perdão, empatia, acolhimento, nutrição feminina e divina, que precisa dissolver, né, esse lugar religioso e espiritual distorcido, que tem uma dívida, casa 12, uma dívida kármica, ancestral, com a terra, o feminino, Gaia, Pachamama, os povos originários. Bom, e aí a gente entra nesse lugar, né, da colônia, do colonizador e do colonizado, né, de quem esteve sempre ali, né, no lugar privilegiado de poder e quem esteve no lugar desprivilegiado de poder. E como vamos fazer essa recompensa na balança histórica, na justiça histórica. Porque é isso que o senhor Saturno, pai de Capricórnio, regente de Capricórnio, neste momento transitando em Aquário retrógrado, está trazendo, né? A necessidade dessa reciclagem, dessa revisão, desses ressarcimentos coletivos, ancestrais, culturais, sociais, humanos. E eu falei no começo que Vênus está transitando do lado do Sol em Libra, e que Vênus rege Touro e Libra. E Touro a gente está transitando com o Nó do Norte, a gente está transitando com Urano, pedindo também essa reconfiguração sistêmica na nossa relação com o dinheiro, com a matéria, com a alimentação, com a nutrição, com o alimento, com os recursos naturais, com o trabalho, com o prazer, com o corpo. Só que todos esses lugares que estão passando por uma reconfiguração e renovação uraniana de Nó do Norte, taurina, é o que uma face do Capricórnio nega, rejeita, condena e não quer. Então, essa face do Capricórnio quer retroceder esta renovação e reconfiguração taurina. Quer se manter numa posição, papel, visão, pensamento, postura conservadora, tradicional, retrógrada. Mas o Plutão está transitando desde 2010 em Capricórnio. E agora ele está retrógrado. E aqui, gente, tem um detalhe. Daqui em diante o nosso papo vai ficar muito interessante. Porque eu vou entrar mais profundamente na análise do primeiro turno das eleições astrologicamente falando de ontem. E eu vou trazer a análise astrológica do segundo turno com o mapa astral do Brasil e com o mapa astral não, mas com partes astrológicas do mapa astral de ambos os candidatos presidenciais.